Salve, salve pessoal! Estamos juntos aqui para conversar com você sobre temas de atualidades, falando aí dos assuntos de economia, falamos um pouquinho de temas aí nacionais, anteriormente eu falei de temas internacionais, vamos continuar explorando os assuntos de economia nacional, falando aí de dados, números da economia que possam de alguma forma, lembrados pelo avaliador, há avaliadores que gostam de números em provas, outros apenas recordar o que esses números representam. E esse é o objetivo da fala, quer dizer, pensar em termos de saldo da balança comercial, desculpe, PIB, inflação, taxa de juros. Algumas avaliadoras vão trabalhar, de certa forma, voltado para o que isso representa, não os números em si. Volta e meia pode até usar o número como referência, mas preocupado principalmente em trabalhar essas questões em termos de objetivos, que é o quê? Que o candidato saiba o que isso de fato representa. Quando eu digo para você, olha, a economia em 2009 teve uma retração, mas por quê? Por causa da crise econômica. A economia em 2010 prevê um grande crescimento, a superação da crise no país representou um salto no PIB, são esses detalhes que possam ser observados. Esse é o caminho, vamos ilustrando para você, dando aqui um destaque sobre esses assuntos, de forma que eles fiquem para você de maneira mais objetivas. Agora, você não vai ficar decorando o número, esse não é o momento para isso. A ideia é pensar o que esses números representam. Esse é o nosso enfoque, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então no assunto, seguindo aí as nossas referências, partindo dos temas de economia nacional. O primeiro deles é o saldo da balança comercial. Então, o que você vai destacar? Esse é um assunto do começo do ano, é claro que você tem o saldo depois em 2011, de 2010, e assim você tem dados para ir mensurando. A primeira ideia é pensar o seguinte, não é? Houve um superávit comercial, sim. Não é? Este foi quase 1,5% menor do que registrado no ano anterior. Tá. Então, o que aconteceu para isso? Consequentemente, é óbvio que nós temos aí o efeito do quê? Da crise econômica. Quer dizer, esse é o resultado significativo. Quer dizer, esses números foram menores, por quê? Ora, sem dúvida, tem a ver com o efeito da crise econômica. O mundo comprou mais, o Brasil vendeu mais, não é? Consequentemente, isso ocorreu, não é? Trazendo para o país perdas. A gente vendeu mais, a gente vendeu menos, perdão, comprou menos, isso acabou ocorrendo como uma referência para você observar, tá bom? Outra coisa interessante, você tem até uma dimensão em relação aos números. Para você ter uma ideia, ó, exportações, em torno de 152 bilhões, em 2008 esse número foi de 196, só para você ter uma ideia, os efeitos da crise. Importações, 127, nós tivemos ali em torno de 172 no ano anterior. Então, são detalhes importantes. O que vai nos trazer de significativo, um ou outro aspecto deve ser observado, por exemplo, em relação à balança comercial, é lembrar que ela também marca um novo momento da economia brasileira. Por quê? Veja que interessante. Os Estados Unidos, que no passado chegaram a representar 1/4 de tudo que a gente vendia no mundo, hoje representam 10%. Então, há uma grande diversificação de mercados. A China, por exemplo, se torna um grande parceiro comercial do Brasil. Ela vai ser aí um grande parceiro na nossa balança comercial, tanto nas exportações como nas importações. Então é um destaque, são detalhes, são dados que possam ser lembrados aí pelo avaliador quando você trabalha a questão comercial. Outro item interessante, que deve ser destacado e percebido aqui, o Brasil tem diversificado então mercados, atingindo aí várias regiões. É um pouco da estratégia também do governo Lula de diversificar parceiros que antes estavam concentrados na Europa e nos Estados Unidos. Uma forte presença hoje na economia nacional da China, os parceiros do Mercosul são tradicionais, África, Oriente Médio. Você tem aí alguns elementos que complementam esse enfoque e que também possam ser aí observados. Além disso, e esse detalhe é significativo para nós, surge também um impacto sobre o volume de negócios. O Brasil vai aumentando as exportações. Salvo o ano passado, foi um ano ruim, a economia brasileira vem dando saltos de exportação e importação, então sua participação no mercado internacional se diversifica. Então, se a balança comercial vai por aí, outros tipos de perguntas. Por exemplo, o Brasil, tradicionalmente, é um grande exportador de produtos primários, você sabe, o agronegócio.
Então é soja, por exemplo, açúcar, café, carne, aves. Então você tem aí uma tradição de exportação. Minérios, né, para lembrar. E de importação, curiosamente, a balança comercial brasileira vem passando por uma transição interessante, né? O setor importador, o aumento da importação de máquinas e equipamentos, mas é curioso como a indústria automobilística tem importado muitos veículos para o país. O Brasil é um dos maiores mercados da indústria automobilística, está entre os 10 maiores, então isso dá um peso significativo, afinal de contas, 190 milhões de habitantes, a expansão da venda de veículos no país, etc. Então, vem dando um peso significativo a alguns produtos. Legal? Então, balança comercial, detalhes aí para você visualizar os números e questões relacionadas a esses números. Outro dado aí que deve aparecer para nós, e é interessante, tem a ver com o Produto Interno Bruto. Então, vamos dar uma olhadinha nele. PIB. Então, primeiro os números de 2009 e depois alguns números de 2010. Então, a primeira ideia é pensarmos assim, PIB 2009. Então, está aqui. Em março foi divulgado o PIB e que mostrou uma contração de 0,2% em 2009. É sempre interessante destacar quando você observa os números aí recentes. Então, falar de 2008, 2009, e você entende o impacto da crise no PIB do Brasil. Veja, vamos lembrar, aqui em 2008 nós tivemos um crescimento aí de mais ou menos 5,9%. Em contrapartida, em 2009, você viu aqui embaixo como está assinalado, ó, menos 0,2%. Não mostrando a diferença. É óbvio que está aqui. Qual é o motivo de tudo isso? Já lembrou? A crise econômica. Ela tem um impacto sobre o PIB. Aí você vai recordar que muitos analistas projetam para 2010 um crescimento em torno de 7%. Então, uns detalhes aí possam ser observados. Então, a crise econômica justifica essa queda do PIB. Apesar de tudo isso, e é interessante você visualizar, né, o número, por incrível que pareça, como o ano passado foi um ano horrível, né, está entre os melhores do G20, por exemplo. Observe esse detalhe aqui, olha lá. O percentual, embora negativo, é apontado como, né, muito bom em relação aos demais países. É óbvio, né, que não dá para comparar com a China, que cresceu 8% em 2009, e o Brasil menos 0,2%. Mas fica para nós justamente essa referência. E termos tido aí, no caso do G20, por exemplo, é o 6º melhor resultado. Então foi uma tragédia lá. Um monte de países caiu, a economia europeia e norte-americana se retraiu drasticamente nesse período. Então o nosso desempenho foi um desempenho razoável, então vale destacar. Independente disso, o Brasil mantém aí uma posição de recuperação do seu espaço no cenário das maiores economias mundiais, porque vem tendo um crescimento razoável no período. Com crise e tudo, nós tivemos aí uma média razoável. Se você comparar o próprio governo Lula, o primeiro mandato e o segundo, no primeiro mandato, o país cresceu em média 2 e pouco, 2,5% ao ano. No segundo mandato, vai crescer na média de 4%, que é um número mais interessante. Então, o presidente tem um desempenho melhor no seu governo no segundo mandato. Legal? Observando esse detalhe, perceba aí as referências sobre ainda esse tema que possam ser destacados pelo avaliador. Vamos lá? Ó, mesmo com a queda de 0,2%, o Brasil mantém a sua posição no ranking das principais economias. É óbvio que esse ranking varia, depende de quem faz, é o Banco Mundial, ou outro, mas, por exemplo, um dos rankings principalmente utilizados como referência pela EU, Economist Intelligence Unit, vai contextualizar essas mudanças do PIB brasileiro e a sua manutenção em termos de posição nas maiores economias do mundo. Só para você visualizar o que eu quero dizer, observe aí o próximo slide, que trata justamente disso.
A economia brasileira é a 9ª maior do mundo no chamado ranking do PIB por paridade do poder de compra. Ou, fazendo o tradicional, o PIB nominal, sem descontar a inflação, o Brasil aparece como a 8ª economia do mundo. Eu grifei para você, que é o que a imprensa falou, o Brasil é 8º do mundo. É aquela história, qual é o valor? É 1.000. Agora, desconta 10% de inflação? Não. Quanto vale isso? Essa é a ideia. No nosso caso não é 10%, mas você entendeu o exemplo. O que eu quero dizer é que, pegando o PIB nominal, o Brasil é a 8ª economia do mundo. Então, considerando esse contexto. É óbvio que você tem hoje a China brigando com o Japão para assumir o 2º lugar, os Estados Unidos com a maior economia do planeta, mas o Brasil é entre as 10 maiores economias do mundo, um peso de destaque aí, sempre lembrado, e o governo fez bastante propaganda em cima disso, o próprio presidente Lula, ao falar do tema, falou, olha, o Brasil voltou a um local que ocupara nos anos 70 como uma das maiores economias do mundo. É verdade, o país vem galgando posições, então fica essa referência, coisa que o avaliador gosta, né, entre as maiores economias do mundo. Então você fique atento, volta e meia alguma questão sobre isso é lembrado, então dados e detalhes aí, os números foram mencionados aí para você, tá bom? Aproveitando esse assunto, pensando ainda em temas econômicos, é possível, em alguns momentos, que o avaliador também opte por trabalhar as questões históricas, até porque de vez em quando elas aparecem em prova, e foi o que aconteceu com o Plano Collor. Da mesma forma como o Plano Real, ou aqueles planos econômicos que marcaram a era Sarney, Collor e Itamar, nós tivemos aí 7 planos econômicos no período, então de vez em quando gera-se uma notícia, por exemplo, todo o debate sobre as ações na justiça, para a poupança, para o fundo de garantia, então uma preocupação. O ano passado nós tivemos questões sobre os 15 anos do Plano Real. E aí a nossa preocupação, já que esses paralelos podem ser feitos, alguma questão também sobre planos econômicos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o Plano Collor para você observar. Então vem conosco aqui. 20 anos do Plano Collor. É óbvio que quando você faz esse tipo de pergunta, o que acaba acontecendo? O avaliador vai falar com você sobre temas históricos, sobre o plano em si. Então, observe. Então, 20 anos do Plano Collor. Então, Plano Brasil Novo, o Fernando Collor de Mello, hoje senador pelo PTB, naquele momento presidente. Você lembra que ele sofreu impeachment em 92, mas lançou um plano que tinha os objetivos de combater a inflação, estabilizar a economia. Então, apresentando aí aqueles dados iniciais. Que mais sobre o plano serve? Então, quais são os objetivos aqui do plano? Então, o plano combinava, entre outros pontos, então, estabilização da inflação, abertura do país às importações e privatizações. Então, um conjunto de medidas aí. Claro que as medidas mais drásticas ficaram aí na memória da população quando o governo tomou posse dos depósitos bancários acima de 50 mil cruzados novos. Então, o presidente Collor é lembrado justamente por isso, bloqueio do dinheiro nos bancos. Naquele momento, o plano foi gerido e conduzido pela ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello. O plano fracassou, mas ficou na memória das pessoas essa questão do bloqueio do dinheiro nos bancos. Então, assustou a turma. Então, é um tema aí que possa ser observado. Legal? Além disso, então, Plano Collor, o PIB, questão histórica, o números, o desempenho da balança comercial, um ou outro assunto também pode ser observado em termos de números, quando você tem um tema específico. Então, nós optamos para complementar essa nossa conversa com um exercício que fala justamente de salário mínimo, de aposentadoria e alguns assuntos também poderiam ser explorados. Isso é mais factual, porque todo ano tem esse debate sobre reajustes dos aposentados. Então, exemplificar para você com uma referência desse tema. E aí, complementa os assuntos de economia nacional. Observe o exercício. Olha, em sessão de 19 de maio de 2010, o Senado aprovou o reajuste de 7,7% para aposentadorias acima de um salário mínimo e o fim do fator previdenciário. Então, mantendo o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados no início daquele mês.
O texto seguinte, então, para o presidente Lula, em 15 de junho. O que o presidente Lula fez? O presidente Lula fez isso aqui, ó, sancionou o reajuste sobre as aposentadorias e vetou o fim do fator previdenciário, né, aquele que serve aí para regular, inclusive, os valores pagos pelas aposentadorias do INSS. Então é o que interessa, é mais um assunto para você. É claro que isso é um assunto datado, então nós optamos pelo exercício que fica mais claro. Quer dizer, aumentou o fator previdenciário, ou perdão, acabou o fator previdenciário? Não, manteve, mas deu o reajuste aprovado pelo Congresso. Ano de eleição fica todo mundo bonzinho, né? Então vale a pena você visualizar. Foi o que ele fez. Para concluir aqui, ele não vetou o reajuste, nem vetou ambos, aprovou o reajuste e vetou o fim do fator previdenciário. Então, o reajuste veio, né, porém, não teve o fim, manteve o fator previdenciário. Então, aí, para você observar. Legal? Ficam essas referências, ficam esses exemplos de temas que envolvem números, né, ilustrar para você uma questão com números e temas que possam ser observados. Tá bom? É isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima.